Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula, fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque podemos nos debruçar mais uma vez diante da Tua Palavra, porque só dela recebemos a orientação que nos leva para a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelas Escrituras à nossa disposição e principalmente pelo Teu Espírito Santo que nos revela as Escrituras. Que seja assim nessa manhã, que o Teu Santo Espírito seja o nosso verdadeiro mestre e que coloque em nossos corações aquilo que está no Teu coração com relação à Tua igreja. Pai, que o Senhor nos guarde nesse lugar e limpe os nossos corações de toda amargura, toda cólera, toda ira, toda indisposição de coração, para que possamos receber a Tua palavra que salva. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, chegamos à 16ª aula desse mini curso Famílias Fortes, não é tão mini, né? Está ficando comprido. Famílias Fortes. Hoje nós vamos começar a falar sobre filhos, obedecei a vossos pais. Primeira aula nesse sentido. Ele está aqui. Ele está aqui, o primeiro aluno sobre obediência. Continuando, então, o estudo do nosso livro, né? A Bíblia e Sua Família. Estamos no capítulo 8 desse livro, né? Onde o Dr. Augusto Ziaminka fala sobre esse tópico. Filhos, obedecer a vossos pais. É uma introdução que nós faremos hoje. Uma breve recapitulação. O que nós já vimos? Nós estamos vendo desde o início, né? Principalmente falando sobre esposas, depois maridos, sempre no sentido do grande tópico de Deus para famílias fortes. A estrutura que nós vimos lá atrás com relação à Trindade. A estrutura que Deus passou para as famílias e, consequentemente, para as igrejas. Que é o princípio de autoridade e submissão. Tudo que nós falamos até hoje estava relacionado com isso. 1 Pedro, que nós vimos no último capítulo, capítulo 3, versículo 7, diz que o marido deve viver com sensibilidade para com sua esposa, entendendo que a mulher é mais frágil fisicamente e emocionalmente. Consequentemente, por ser a mulher o vaso mais frágil, o homem deve exercer uma liderança servil, sem abuso da sua autoridade. Vimos também que o homem deve viver com dignidade em relação à sua mulher, ou tratá-la com dignidade. O que significa? O marido deve tratar a esposa com honra e respeito, especialmente em público. No original grego aqui, realmente Paulo quer dizer, coloque-a no trono do seu lar, coloque-a como rainha da sua vida, né? E isso tudo porque são os dois, marido e esposa, iguais diante de Deus. Pedro deixa claro nesse versículo que eles são herdeiros da mesma graça divina. Os dois são iguais diante de Deus, não há diferença. Porém, eles também são diferentes nesse sentido, de um ser o vaso mais forte e outro o vaso mais frágil. Há diferença na questão estrutural, questão de criação. E também o marido deve fazer tudo isso aqui para que o marido tenha livre acesso a Deus pela oração. Vimos a grande exortação de Pedro é que os maridos devem tratar assim suas esposas para que as suas orações não sejam interrompidas. Então isso é grave. É solene esse chamado de Pedro. Para finalizar, nós vimos os passos para a restauração. Quando, então, o marido não está tratando desse jeito sua esposa? Como ele deve fazer? Primeiro passo, arrependimento e confissão. Não tem jeito. Tudo começa com esvaziamento, com quebrantamento, reconhecimento do seu pecado como marido de não tratar a esposa desse jeito. Primeiro passo. Segundo passo, uma renovação dessa aliança. Chamar a esposa, sentar diante dela, diante de Deus, em oração, e falar assim, minha esposa, eu quero renovar isso que eu prometi diante de Deus e dos meus pastores, quando nós nos casamos, e eu quero restaurar isso, renovar essa aliança com você, de responsabilidade de homem de verdade, né? E terceiro passo, anotar e começar a abandonar essas práticas ofensivas à sua esposa. A esposa quer ver passos práticos. Começar, de fato, a mudar, né? E em quarto e último lugar, saber que o homem sempre depende de Deus, porque sozinho ele nada pode fazer. Ele não consegue mudar nem seu próprio coração. Muito bem, isso foi o que nós vimos na última aula. Hoje, quero que vocês abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, de 1 a 3. Nós vamos estudar esse trecho que fala sobre filhos, obedecei a vossos pais.
Efésios 6, de 1 a 3, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A interpretação é bem fácil aqui. Nós temos aqui um mandamento, consequentemente o alvo, né? O pai e a mãe, o mandamento é obediência, com relação a quem? Os filhos com relação aos pais, diretamente falando para pais. Não adianta você ser obediente ao patrão, ao chefe, a autoridades civis, a muitas outras autoridades dentro da escola e tal, mas você é desobediente dentro de casa? Diante de Deus você pecou. O filho está em pecado grave, porque há uma promessa aqui, há uma promessa de vida ou morte. Uma promessa, para que você viva, se obedecer. Caso contrário, você está sujeito à morte. Mais um chamado solene de Deus aqui, não é mesmo? Bem grave para você jovem, filho, adolescente, de qualquer idade, casado, solteiro, que tem pais. Todos nós somos chamados a essa obediência. Todos. Muito bem. Toda a condição para obedecer, algumas palavras preliminares aqui para a gente ter um contexto, né? E entender tudo que o Dr. Augusto já vem falando até aqui. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, que toda a condição para obedecer vem do Espírito Santo, Efésios 5:18. Todo esse contexto está baseado na obra do Espírito em nós. O crente não consegue obedecer sem a ação do Espírito. Mulher não consegue se sujeitar ao esposo sem a ação do Espírito. Marido não consegue cuidar da mulher convenientemente, como ela merece, sem a ação do Espírito. Membros de igreja não se sujeitam à sua liderança sem a obra do Espírito. Nós somos rebeldes por natureza. Hoje, depois da queda, todos nós carregamos essa semente de desobediência ou de rebelião. Nós não conseguimos nos sujeitar aos nossos líderes. Seja dentro de casa, seja na igreja, seja na escola, seja na faculdade, seja no serviço, em qualquer lugar. Porque hoje pelo pecado, a queda nos colocou o eu como Senhor das nossas vidas. Eu sou o dono do meu nariz. Eu mereço que as coisas sejam feitas do meu jeito. Eu exijo que tudo seja feito para o meu agrado. O nosso eu é desse tamanho. Jesus sumiu. Ele não é Senhor da nossa vida sem a obra do Espírito Santo. Muito bem. Toda autoridade foi delegada por Deus e precisa ser respeitada independentemente das condições humanas. Às vezes o pai e a mãe não têm cultura, não teve estudo, não teve preparo, não é crente, né? Independentemente da cultura, a obediência é exigida aqui, nesse caso. Não depende de cultura, não depende da espiritualidade. Às vezes teu pai não é cristão, tua mãe não é cristã, mas a obediência continua sendo exigida. Depois nós vamos ver os limites, ok? Mas sim, independentemente também da espiritualidade dos seus pais, independente da situação financeira dos seus pais. Às vezes você foi bem sucedido financeiramente, Deus deu graça de você prosperar, ótimo. Seu pai não, sua mãe ficou para trás, você não pode humilhá-los nesse sentido. E eles continuam sendo autoridade, por quê? Porque toda autoridade foi delegada por quem? Ponto final. Você não vai discutir isso. Eu sei que você não vai. Você é crente, não é? Eu creio nisso. E uma vez convertido, você vai obedecer. Ok? Então vamos lá. O limite de toda obediência a homens vai até o ponto onde começa a desobediência a Deus. Paulo diz aqui em Efésios 6:1, obedecei a vossos pais no Senhor. Aqui não há nenhum tipo de desonra aos pais. Quando o pai exige que o filho desobedeça a Deus, se ele chega nesse ponto,
Então o filho não está obrigado a obedecer. Da mesma forma lá atrás, quando os maridos não precisam tratar com todo cuidado as esposas quando elas são rebeldes, no sentido de impedi-lo que progrida na fé cristã, que se relacione com Deus. Da mesma forma, as mulheres não são obrigadas a sujeitar aos seus maridos quando os maridos querem privá-la do seu relacionamento com Deus. Chegou nesse ponto, a obediência, então, chegou no limite. Nós não somos obrigados a obedecer a Deus. O princípio é esse aqui. Aqui não há nenhuma desonra. Qual é a ética cristã? O princípio é esse aqui, ó. Quando dois mandamentos se conflitam, o maior deve prevalecer. E qual é o maior na sua vida de crente? É o mandamento de Cristo. Cristo é o seu cabeça. Cristo é o seu Salvador. Cristo é o seu Senhor. Então é por causa de Cristo que eu obedeço, ou por causa de Cristo que eu tenho que deixar de obedecer. Não é? Então a voz de Deus através da Bíblia deve prevalecer. Este é o canal onde eu compreendo como Deus quer que eu obedeça. Está aqui, não é do jeito que eu penso. Eu vou obedecer fazendo tal coisa. Está na Bíblia? Não está. Então você está equivocado, equivocada. Se não está no foco das Escrituras, os princípios de obediência estão na palavra de Deus. Se não estiver aqui, você está inventando moda e Deus não tem compromisso nenhum com isso. Deus não tem compromisso nenhum com isso. Então, precisamos conhecer as Escrituras, a voz de Deus. Vamos avançar. Nós vivemos, queridos, numa sociedade em declínio moral e espiritual, sem fundamentos sólidos, especialmente no conceito de autoridade e submissão. E isso está se infiltrando, infelizmente, sabe, dentro do povo evangélico. Dentro do povo evangélico. Muitas igrejas saudáveis não, igrejas verdadeiras, infelizmente, têm níveis de pureza, que assim tratam os teólogos, né? Alguns são mais puras, outras menos puras. Esse sentido é que nós precisamos aprender o que significa isso. Algumas verdadeiras igrejas batizaram as pessoas para dentro do corpo de Cristo, mas não ensinam esses princípios aqui. E todo o conceito da Bíblia está colocado sobre família. O crescimento do povo de Deus, a base do povo de Deus sempre foi famílias fortes, onde autoridade e submissão prevalecem. Então, uma vez que isso se perdeu, e infelizmente está se infiltrando na igreja, essa palavra obediência precisa ser resgatada. Por quê? Porque ela está em desuso ultimamente, nas famílias, nas escolas, nas empresas, no governo civil, na sociedade em geral. A palavra obediente hoje parece uma palavra muito tola, né? Se você é obediente a seu pai, sua mãe, você é tão tonto, cara. Você está fora da realidade. Não, vocês estão fora da realidade aí no mundo. Vocês estão fora da realidade. Ou então outro extremo, de se espantar tanto pela obediência de uma pessoa. Se espanta pela obediência de uma pessoa, exatamente. É uma raridade. Mas isso glorifica a Deus. É isso que Deus espera dos filhos. Agora vamos falar de filhos, né? Deixa de lado um pouquinho esposa, marido. Agora falar dos filhos, né? Nascidos em lares cristãos. O nosso alvo é falar sobre filhos nascidos em lares cristãos. Existem exceções? Existem, mas nós estamos trabalhando a regra. A regra, nós cremos aqui que estamos falando para pais e mães cristãos, ok? Então tá. Essa obediência aqui está em desuso nas famílias e tal, né, em todo lugar. E a igreja, como coluna e baluarte da verdade, precisa resgatar esses conceitos bíblicos para fundamentar famílias fortes, tendo em vista a salvação das futuras gerações. Papai e mamãe, coloquem isso nos seus corações. Eu não vou falar especificamente hoje para vocês, tá? Mas já vão pensando nisso. Essa palavra é especificamente para os seus filhos. Porém, vocês precisam compreender isso também, porque lá na frente, no próximo capítulo, capítulo 9, nós vamos tratar dos pais. Como os pais devem obedecer, não. Devem ensinar e disciplinar os seus filhos no Senhor. Ensinar os seus filhos a caminhar como cristãos. Não é? Ensinar o caminho da obediência. Como é que o pai e a mãe devem fazer? Isso é para outra hora, tá bom? Então, eu quero que você abra comigo Romanos 1, versículos 4 e 5. Preste atenção na base da fé.
no fruto da fé. Presta atenção. Capítulo 1 de Romanos, versículos 4 e 5, diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Paulo está falando que ele recebeu, através de Cristo, essa graça e apostolado, esse chamado para ser apóstolo, por amor do seu nome, qual é o objetivo da pregação da doutrina apostólica? Qual é o objetivo da Bíblia? Qual é o objetivo da nossa conversão a Jesus Cristo? Para obediência por fé entre todos os gentios, ou seja, já não é mais só para judeus, mas é para os convertidos. Uma vez convertido, como Tiago diz, você tem fé? Tenho. Tá bom. Então mostra-me a tua fé, mostra-me a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E a obra aqui que a gente precisa entender, você quer resumir obra? Boas obras? Obediência. O que significa boas obras aos olhos de Deus? Obediência aos seus princípios. Simples assim. O que significa boas obras? Da esmola? Depende. O que significa boas obras? Coloque no seu coração. Boas obras significa obediência aos princípios de Deus. Então, a palavra obediência é o marco, é a marca fundamental, a marca visível de que você é crente de verdade, de que sua fé é uma fé genuína. Se não houver essa obediência como esposa, você não está demonstrando que você tem fé, e você vai pagar o preço. Seus filhos vão demonstrar lá na frente a mesma insubmissão que você tem ao seu marido, para você. Deus é justo. Eu louvo a Deus pela justiça de Deus. Toda desobediência é tratada, porque Deus odeia a desobediência. Quando ele ensinou isso para Saul e para Samuel, ele deixou bem claro. Deus ama a obediência, mais do que sacrifícios. Quando ele fala para Samuel, com relação a Saul, que foi desobediente, ele diz assim: eu não quero sacrifícios, porque o que me agrada, diz Deus, é obediência, é submissão. E desobediência para mim é como espírito de rebelião. Espírito de rebelião. Deus abomina a desobediência, em todas as esferas. Muito bem. Então, para isso nós somos chamados. Então, a igreja tem essa responsabilidade. E o mandamento em si? O mandamento nesse versículo, volta lá então, em Efésios 6, 1, o mandamento é obedecer. O primeiro mandamento que você observa no versículo 1 é obediência, obedecer. O que significa a palavra obedecer aqui nesse contexto de Efésios 6? Significa obedecer após prestar atenção ao que foi dito. Voz de comando. Presta atenção, meu jovem, minha jovem, filhos em todas as idades, jovens até os 120 anos aí. Não tem ninguém aqui com 120 anos, mas eu estou falando para todo mundo. Aqui, a primeira intenção de Paulo é mostrar que pais dão ordens aos seus filhos, pais ensinam os seus filhos, pais mostram o caminho para os seus filhos. Existe uma voz de comando, pelo menos deveria ter. Infelizmente, nem todas as famílias cristãs, a gente discute isso, se aborrece com isso. A gente fala assim: eu prego a mesma coisa para todo mundo lá na igreja, todo fim de semana. Uns crescem, outros não. Por quê? Não sei, para tratar comigo. Para me humilhar, fala, tá vendo? Não depende só de você, depende de mim. Deus dá crescimento a quem quer, cada um na proporção que Deus quer. Infelizmente para nós, né? Mas para Deus está tudo certo, eu não entendo isso. Mesma coisa dentro de casa, você ensina seus filhos, uns obedecem mais rápido, outros são mais rebeldes, outros são mais desligados, e há um crescimento, não é pareio, como diz aí por aí, né? Não é um crescimento igual, nem todos os filhos crescem na mesma proporção, não amadurecem na mesma proporção, uns são mais mansos de coração e crescem mais rápido na obediência, assim, outros nem tanto. E assim que é na vida da igreja e na família também. Bom,
É uma obediência após voz de comando, e é colocar-se sob a voz do que tem a autoridade. Isso é que Paulo está falando sobre obedecer aqui. É colocar-se sob o comando do pai e da mãe. É isso que o filho deve fazer, tá? Primeira instância, obedecer é isso. Também significa respeitar, honrar, tratar os pais com dignidade, por terem autoridade dada por Deus. Você compreende que na economia de Deus, Deus preparou pais, e principalmente o pai como provedor do lar. E a mãe como aquela que coloca o lar em ordem, que administra o lar. Então os pais são colocados dentro de casa como autoridade dada por Deus, e o filho precisa reconhecer isso, até por conta dos próprios cuidados que recebem do pai e da mãe. Ele precisa ser grato a Deus por ter um pai e uma mãe que nem sempre são crentes, nem sempre andam dentro dos princípios de Deus, mas são pais e mães trabalhadores, honrados, e que fizeram o possível, e muitas vezes até além do possível, para colocar arroz e feijão dentro de casa. E você precisa ser grato a Deus por eles. Independentemente, como eu disse lá no início, independente da condição cultural deles, da condição espiritual deles, da condição financeira deles, independente. Deus colocou os meus pais para serem meus pais. E eu devo essa honra a eles. Ok? Então é isso o que é honrar. O primeiro passo é respeitar uma ordem, obedecer uma ordem. É o que foi dito, a voz de comando, colocar-se sob a voz dessa autoridade. Mas honrar também tem outras ramificações, por assim dizer, abrange outras áreas. Por exemplo, significa mais do que cumprir ordens dos pais. Significa, em primeiro lugar, oferecer sustento financeiro. Abram comigo em Mateus 15. Mateus 15. Jesus dá uma repreensão aos fariseus naquela época, chamando-os inclusive de hipócritas, e diz assim, versículo 4, a partir do versículo 4 até o 6. Mateus 15, 4 a 6. Porque Deus ordenou, olha só, Jesus está recapitulando. O que Deus ordenou? Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, o que vocês dizem? Olha só o que vocês estão dizendo, tipo assim, Jesus está dizendo, que loucura vocês estão dizendo. Presta atenção, vocês estão dizendo, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim, ou seja, eu vou fazer uma oferta para o Senhor, aquilo que meu pai está precisando e eu poderia ajudá-lo, e se eu deixar de ofertar ao Senhor e dar ao meu pai, não, eu não faço isso. O fariseu dizia assim, eu não faço isso. Não, primeiro lugar Deus. Ele diz aqui, primeiro lugar o pai e a mãe. Incrível isso, irmãos. Palavra do Senhor. Você discute a palavra do Senhor? Não é minha palavra. Então ele diz assim, você tem que dar atenção ao seu pai e sua mãe. Ele diz assim, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim? Olha o que Jesus responde, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus. Eles chutaram a palavra de Deus, eles pegaram a Bíblia, deram um pontapé nela, falaram, eu não vou obedecer o princípio de Deus, eu não vou honrar meu pai e minha mãe primeiro, eu vou à igreja, a igreja é mais importante, é lá que eu tenho que dar o foco. É verdade, em certo aspecto, mas não nesse aspecto aqui, quando o pai e a mãe necessitam desse auxílio, Então ele chama de hipócritas, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. 1 Timóteo 5, versículo 4. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes filhos ou netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Pensaram nisso? É uma maneira de recompensar os seus pais pelo trabalho que seus pais tiveram com vocês.
Então, aqui ele diz, Paulo está falando que é uma maneira de recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável. Você quer fazer uma oferta aceitável e agradável a Deus? Honre seus pais, cuide dos seus pais, não deixe seus pais passar fome, visite seus pais, ore por eles, leva algum sustento para eles se eles estiverem com alguma necessidade. Eu sei que graças a Deus nem todos têm isso, às vezes é o contrário, o filho passa mais aperto do que o pai. Misericórdia de Deus. Mas a gente precisa entender que existe essa necessidade de cuidar dos pais, né? Isso é honrar os pais também. Terceiro lugar, o que significa, segundo, o que significa honrar os pais também significa comportar-se de forma modesta, não desonesta, de forma pura, ter atitudes que não expõem os pais à vergonha. Abra comigo Provérbios. Provérbios. Capítulo 15, primeiro texto aí, Provérbios 15, versículo 20. Provérbios 15, 20 diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Provérbios 17, 21. O filho estulto é tristeza. O filho estulto é tristeza para o pai. E o pai do insensato não se alegra. O seu comportamento, jovem, adulto, se você faz, por exemplo, vou dar exemplos aqui, se você faz maus negócios, ou passa pessoas para trás, ou age desonestamente e não paga as suas contas, em algum aspecto, você está desonrando seu pai. Se você é uma moça e não sabe se vestir modestamente, se você não tem um comportamento adequado como mulher, como moça, como menina, como adolescente, e você está vestindo-se sensualmente, você desonra seu pai e sua mãe. Você traz tristeza para dentro de casa. Se você se comporta de maneira inadequada, é um cara encrenqueiro, briguento na rua, no trabalho, você não para em emprego nenhum, porque você sempre é rebelde, você está sempre chutando o pau da barraca dentro do trabalho, quando o patrão chega e você não sabe se submeter a autoridade nenhuma, você está desonrando seu pai e sua mãe. Quando você rouba, bom, aí já chega nos óbvios, né? Rouba, mata, adultera, prostitui-se, cai no pecado sexual antes do casamento, você está desonrando seu pai e sua mãe. E você vai pagar o preço. Porque Deus é justo. Deus perdoa, mas a colheita um dia vem. Graças a Deus pela colheita de Deus, porque senão, se você que se esforça para ser um bom filho, obediente, faz tudo certinho, e você está ali, se esforçando para aquilo, aí vem o outro lá, faz tudo errado, se prostitui, é sensual no jeito de vestir, é desobediente ao pai e à mãe, e fica tudo do mesmo jeito diante de Deus, ninguém colhe nada, não tem nada. Qual é a vantagem de eu obedecer então? Para que esse meu esforço? Graças a Deus, Deus é justo, perfeito juiz. E uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Deus é justo. Em todos os aspectos de desobediência. Todos os aspectos. Então está aqui. Quando você, menina, menino, jovem, jova, e aí vai, e você não se comporta adequadamente, não sabe se comportar na sociedade, né? É uma menina, né, totalmente sensual, e aí vai em outras coisas, né? E não falando só de menina, a gente pega muito menina, porque menina realmente parece que tem mais dificuldade quanto a essa situação. Porque estamos num mundo realmente que aponta para a sensualidade. Mas pensem, Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Esses princípios que os presbíteros ensinam todo final de semana aqui, o que você faz com isso? Onde você vai colocar esses... Fica lá na gaveta, toda semana, chega no fim de semana, você pega a Bíblia de novo e vai para a igreja. O que será que eu aprendi a semana passada? Não lembro. Deixa para lá. Você aplica isso na sua vida? Então, esses são princípios. Colossenses 3,20 também diz, Paulo também diz ali, filhos, em tudo, agora vamos trabalhar um pouquinho esse em tudo, né?
Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Por quê? Por quê? Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Aqui Paulo está falando que essa obediência agrada a Deus. Mais uma vez ele está confirmando, essa obediência é grata, ou seja, Deus se agrada quando você faz isso para o Senhor, dentro do limite cristão, claro, você está agradando a Deus. Você está fazendo uma oferta agradável a Deus. É uma vida de sacrifício agradável e aceitável diante de Deus, quando você obedece, tá? Então, para Paulo, os filhos devem obedecer em tudo aos pais para agradar ao Senhor. Deus está vendo, presta atenção, filho, você é um filho crente, você foi batizado, você vive num lar cristão, você frequenta uma igreja, não só ser batizado, né, que nem todo mundo quer batizar. A gente tem uma tristeza no coração, gente, dizer assim que a gente batizou gente aqui que apostatou feio, adulteraram e foram para o mundo, abandonaram a igreja, deixaram seus cônjuges, gente que a gente batizou aqui. Então batismo não quer dizer nada. Infelizmente, não é que não quer dizer nada no sentido de que ele não precisa ser feito, não é isso, desculpe a minha colocação. Eu quero dizer assim, o batismo é uma evidência de uma iniciação na carreira cristã. Qual é a evidência consequente do batismo? A obediência. A obediência. O marido que se converteu começa a cuidar da esposa da maneira como a palavra de Deus ensina. A esposa recém-convertida quer aprender como cuidar do marido, como cuidar dos filhos, conforme a Bíblia ensina. Os filhos que se converteram agora querem aprender como eu devo honrar meu pai e minha mãe, como obedecê-los. Como eu faço isso, Senhor? Pense sempre no prisma da palavra de Deus, dentro dos princípios de Deus, não é o que o mundo fala. Por exemplo, meu pai e minha mãe, quando eu me converti, eles foram totalmente contra. Eles falavam assim, não só meu pai e minha mãe, mas também minha sogra, eles vieram para cima de mim, Daval, e disseram assim, vocês são loucos, vocês nasceram no catolicismo, vão morrer católicos. E nós tivemos que, muitas vezes, ficar quieto, e em outras vezes a gente falar, desculpe papai e mamãe, mas eu não vou com você no mesmo caminho que eu estava. Eu fui chamado para algo que vocês talvez não compreendam, deixa por hora. Não tratar com desrespeito, mas dizer assim, não papai, eu não vou ficar mais nesse caminho. Tchau, fui. Então é assim. Isso não é desonrar pai e mãe. Porque o princípio maior, desonrar pai e mãe, não é o que, você está me desonrando porque você deixou o catolicismo. Você deixou aquela religião que nós éramos. Isso não é desonrar pai e mãe, porque a obediência maior é a Deus. E se você honra a Deus, ainda que pessoas digam, você está me desonrando. Não, não está não. Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Este é o princípio. Aliás, já estou avançando, né? Não era nem para falar isso agora, era surpresa. Mas eu já... Bom, Deus está vendo e está guiando a vida dos filhos que fatalmente um dia prestarão contas a Ele. Jovens, eu estou falando aqui também para jovens especialmente, né? Mas também para todos os filhos, todos nós como filhos, um dia vamos prestar contas a Deus da maneira com que nós obedecemos ou deixamos de desobedecer, honramos ou deixamos de honrar os nossos pais. Ok? Precisamos guardar isso no coração. Quando você segue o caminho de Deus, quando você quer Deus, quando você quer desenvolver uma carreira cristã, para a glória de Deus, jamais você vai desonrar qualquer pessoa. Ainda que essas pessoas digam assim, você está me desobedecendo. Não! Quando você faz isso para a glória de Deus, presta bem atenção. Eu não estou falando para viver do teu jeito não, tá? É para viver do jeito que Deus quer que você viva. Sempre você está honrando tudo, principalmente o nosso Pai soberano. Ele deve toda a minha honra e glória, toda a minha obediência a Ele. Então, Deus está ali guiando. Você não tem desculpa para dizer assim, eu não consigo honrar meu pai, né? Em algumas coisas que precisa, que são lícitas diante de Deus. Não diga isso, tá? Porque Deus dá graça sim para você cuidar do seu pai dentro do limite cristão. Deus dá graça, tá?
Então não justifique algum tipo de desobediência não cristã para dizer assim, ó, eu estou honrando pai e mãe, né, eu estou vivendo desse jeito aqui, estou fazendo isso, estou deixando de fazer aquilo, mas não, se você está quebrando princípios, né, ou melhor, se você está usando alguns artifícios para dizer que está obedecendo, mas na verdade não está, né, então você está em pecado. Você tem que voltar para atrás. Não justifique sua rebelião, sua rebeldia contra seus pais nesses textos aqui. Não justifica, né? É um tipo de obediência que brota de corações voluntários e sinceros, sem reclamações. Por isso que eu disse, começa com o Espírito Santo. Se você não é convertido ainda que você tomou um banho pseudo-batismo, se você não tem o Espírito Santo em você, você não vai obedecer. É aí que é a marca do verdadeiro crente. Quando você obedece. E pasmem, muitos já estão obedecendo anos e anos e anos e foram batizados há pouco tempo. Que coisa! Como Deus é maravilhoso, Ele faz assim coisas que vão além da nossa compreensão, além dos seus próprios princípios, porque Ele é soberano, né? Então obedecer com gratidão, pois os filhos reconhecem todos os cuidados recebidos dos seus pais. Isso é agradável diante do Senhor. O que nós estamos ensinando aqui é exatamente isso. O Senhor é o meu alvo. Para finalizar, obedecendo em tudo ou sempre, como eu já disse, essa expressão aqui, Paulo tem em mente pais cristãos, tá? O filho vai obedecer em tudo, no caso de pais cristãos, mas com algumas ressalvas também, né? Que não farão demandas injustas aos filhos. Nesses casos, a obediência não é ocasional, mas é contínua. Nos casos de pais cristãos que dão ordens cristãs, justas, bíblicas, corretas, honestas diante de Deus e dos homens. Você deve obedecer continuamente, sempre, ok? Mas existem jovens que têm pais cruéis, crentes ou não. Vocês pasmem, queridos. Existem famílias cristãs que ainda não aprenderam alguns princípios, estão exigindo coisas dos seus filhos que não tem nada a ver com a vida cristã. Vocês acreditam nisso? Infelizmente existe. Pais exigindo dos seus filhos coisas que não são para a glória de Deus, e os filhos então não vão poder obedecer ao pai. Não vão poder obedecer seus pais. Não vai dar. Né? Aqui, infelizmente, a obediência deve ser limitada, porém, mantendo respeito, com o objetivo maior de não quebrar princípios de Deus. Você deve desobedecer algumas exigências dos seus pais, sejam crentes ou não, quando está fora dos princípios de Deus, ou quando é pecaminoso, uma ordem pecaminosa, você deve desobedecer, mas nunca com desonra, com palavras agressivas, com palavras que desonram seu pai. Vocês têm que ter todo o cuidado para chegar no pai e na mãe e dizer: papai e mamãe, eu amo muito vocês, e com todo o respeito, mas acima de tudo, o meu Senhor, que me ensinou o caminho certo, eu não vou obedecer você. Não vou obedecer vocês, pai e mãe. Tá? Então nós precisamos ter palavras brandas, palavras respeitosas. Mesma coisa quando você vai lidar com o líder da igreja. Não fale de maneira desrespeitosa. Você pode ser bíblico, pode chegar no irmão e falar assim: meu irmão, olha, me desculpe, mas o que você ensinou hoje não tem nada a ver com o que eu entendi na palavra. E o seu líder, se for um homem de Deus, de verdade, ele vai chegar e falar assim: deixa eu conferir. Minha irmã, é verdade, hein? Pisei na bola, irmã, me perdoa. O que ele vai fazer? No próximo domingo ele vai corrigir aqui. Olha, irmãos, eu falei uma coisa que não era bem aquilo, desculpe. Fui confrontado por irmãos amorosos, carinhosos, que me amam e vêm falar comigo, e eu, né, acato aquilo e me retrato diante da igreja. Então, nunca usar de palavras desrespeitosas. 1 Timóteo 5, 1 e 2 diz assim: olha, não repreendas ao homem idoso. Quando Paulo está querendo dizer aqui não repreendas, ele está falando assim de uma coisa mais incisiva e agressiva até. A repreensão aqui é de uma maneira mais pesada, por assim dizer. Mas ele fala assim: se for idoso, não faça isso, como você não faria com o seu pai.
não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Ou seja, é uma exortação no sentido mais brando. Você vai conversar com o pai e a mãe, vai mostrar a verdade, mas com respeito. Tá? Mesma coisa aos moços como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Fala a verdade para o seu pai e para sua mãe, mas com respeito, ok? Sem palavras ofensivas, sem querer sair ali. Às vezes, nossa, infelizmente a gente já ouviu casos de filhos que agrediram pai. Isso é vergonhoso no meio evangélico. Que tristeza, que tristeza. Então, ainda que a desobediência se justifique, o filho nunca deve perder o respeito no trato para com os seus pais. Graças a Deus, como eu estava dando o meu exemplo e da Val aqui agora há pouco, graças a Deus também a gente aprendeu isso. A mansidão de coração. Logo no início da nossa carreira cristã, aliás, o Espírito Santo, ele é representado nas Escrituras como uma pomba, não é? A pomba é um dos animais mais ariscos que existe. Eu aprendi isso num livrinho chamado Senda do Calvário, do autor chamado Roy Hession. Ele mostra ali o caminho do arrependimento e da cruz. E ele ensina que a pomba, ou Espírito Santo, ele é muito arisco. E ele só pousa em outro animal que é extremamente manso como ele. Qual é o animal que ele pousou na hora do batismo de Jesus? Qual era o animal? Jesus representava o cordeiro. Cordeiro que não abriu a sua boca, né? Um cordeiro manso. Então, se você não aprender a ser manso de coração, manso de espírito, dificilmente você vai ser usado pelo Espírito, porque você está entristecendo o Espírito com a sua braveza, com a sua justiça. Nós somos justiceiros, né? Fazer justiça, eu preciso fazer justiça. Meus presbíteros não sabem lidar com a igreja, eu vou lidar. Muita gente age assim, justiceiros, não confiam na liderança, e vai querer fazer justiça com as próprias mãos, vai cair do cavalo. Vai. Então, a gente precisa entender que a gente precisa aprender o caminho da mansidão. Eu preciso falar a verdade sempre, seja quem for, até mesmo para um líder, até mesmo para o pai e para a mãe. Só que existe a maneira correta de fazer isso. A maneira respeitosa. Sempre dando um tempo também para outra pessoa, para poder entender o que está acontecendo naquela situação. Então a gente precisa aprender esse caminho da mansidão, ok? Do respeito. Nunca perder o respeito no trato com os seus pais, ainda que essa desobediência se justifique. Tá bom? Aqui eu encerro essa aula, vai ter muita coisa ainda para falar, esse capítulo está só começando. E 9:15, né? 9:16. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu fico muito grato quando alguém pode, ou pelo menos falar o que entendeu do que dá um feedback aí, gente, pelo amor de Deus, né? Pode falar, Breno. Só um complemento, assim, que Sim. essa questão do no Senhor também, muitas vezes a gente vê filhos que, às vezes os pais, eles se dizem crentes, né? E eles colocam, às vezes, pesos e mandamentos como se fossem do Senhor, que às vezes eles tiram da cabeça deles. E Amém. eu assim, já conheci várias pessoas, filhos, né, que até criaram uma espécie de aversão aos cristãos, porque tiveram pais que se diziam cristãos. Amém. E eles criaram no filho uma imagem de Deus que não era de Deus. Por conta Exatamente, de Breno. essas coisas. Então isso é até uma boa forma da gente explicar para essas pessoas sobre essa obediência. Que é uma obediência que trouxe trauma para essas pessoas, né? Amém. Trouxe muito sofrimento. E às vezes os pais ainda usavam esses textos para justificar uma autoridade que estava sendo exercida da maneira incorreta. Incorreta. Quando a gente estuda com mais detalhes os textos, a gente vê essa questão de obedecer como no Senhor, e não assim, essa questão dos fariseus, né? Questão da tradição. Muitas vezes eles atribuíam a Deus mandamentos que não eram de Deus. Não eram de Deus. Deles. Sim. Então é uma coisa também que a gente tem, quando vê o texto, é obedecer no Senhor. No Senhor. O Senhor quer que eu faça mesmo, realmente. Justamente, Não, Breno. o Pai diz que o Senhor
Não que o pai disse, se você não conferir com as escrituras, né, então você vai ficar meio perdido, mas exatamente esse ponto que o Breno falou. Então, vai ter para os pais também, tá? Espere aí, pai. Espere que vai ter para vocês também, no próximo capítulo que nós vamos estudar. Como que o pai deve ensinar? Dessa forma que o Breno falou, é no Senhor, tá? Então, pode falar, amor. Depois a Kétra. A Val? Em relação ao filho, Sim. muitas vezes vai dar um estudo aí, pela questão da cultura, vai à faculdade, tudo que eles acham no direito, ou tem na ideia dele, que ele sabe mais do que o pai, sabe mais do que a mãe. Sim. O parâmetro sempre é o ensino da Bíblia, os princípios que Deus Da Bíblia. estabeleceu na Bíblia. Sim. Então os pais continuam sendo autoridade, mesmo que ele não tenha a mesma Cultura, né? Mesmo conhecimento. Sim. Justamente. Amém. É isso. Irmã Kétura? Acontece também. É. Pode falar, irmã. Muitas vezes também os pais querem que a gente seja o troféu deles. Justamente. Põe expectativas não só na vida material, Uhum. mas na mente deles, para que eles possam se apresentar como troféu. Exatamente, Kétura. Acontece sim. Pais querem ter os filhos como, né, a sua glória, né, o seu troféu. É verdade. Filhos, você vai honrar mais seus pais, ainda que eles não entendam isso, quando vocês glorificam a Deus, viu? Deus acima de tudo, sempre. Né? Então é glorificar a Deus. Né? Não se obriguem a querer agradar os pais em tudo, nesse sentido também de que quando eles querem ter, é o ídolo deles, vocês se tornam o ídolo do pai e da mãe. Né? Não, vocês são filhos de Deus acima de tudo, né? E glorificam a Deus. Né? Muito bem, meus amados, agora vamos ter que fazer uma oração, vamos encerrar. E, por favor, não percam os próximos capítulos. Né? A gente vai dar continuidade nesse assunto aqui. Quando a gente perde a metade do capítulo, fica um pouco sem sentido o que a gente já começou a ensinar. Né? Procurem estar presentes. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela que nos guia em toda a verdade e não nos deixa desonrar o Senhor. Obrigado, porque acima de tudo, o nosso objetivo é glorificar o Teu nome, é honrar o Senhor em tudo. Ajuda-nos a isso, Espírito Santo, porque sem Ti não podemos, não conseguimos. Não conseguimos abandonar falsos conceitos que absorvemos ao longo de tantos anos de vida. Mas o Senhor é poderoso para limpar tudo isso, limpar o nosso coração e colocar um vinho novo em nossas vidas, colocar uma novidade de vida para nós, a partir de agora. É isso que eu peço, para que essa igreja cresça, não só em número, mas também em maturidade cristã para a glória do Teu nome. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.